Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão ouvindo bem? Bom, já deixa eu colocar aqui o nome da nossa live. Hoje a gente vai falar sobre a nutrição de cadelas matrizes, o que é preciso fazer, né? Saber. Então, só estou esperando o Eduardo entrar. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Cadelas matrizes. Deixa eu já deixar aqui fixo, pra gente não fugir muito do assunto. Eduardo entrou, deixa eu colocar ele aqui. Tá tudo bem com vocês, pessoal? Saudades, Dani, também. Olá, Oi, Edu, tudo bem? tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Eu estava tentando entrar pelo computador para ficar mais confortável e não dá certo, tem que ser pelo celular mesmo. Ah, acho que não dá mesmo pelo computador. É, Seu som tá um pouquinho baixo. meu som, deixa eu ver se melhora. Melhorou? Agora tô ouvindo melhor. Perfeito. Tá todo mundo ouvindo a gente, pessoal? Dá um okzinho aí, se tiverem. Tá tudo certo? A Cinda, a nossa paciente, tá assistindo a live também. Muito bem, muito Ótimo. bom. É ótimo quando elas assistem juntos, né? Pois é, e aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Tá todo mundo bem? Tudo bem, graças a Então Deus. tá Aí bom. também? Tudo certinho. Então tá bom. Gente, nessa live eu vou fazer uma. Vai ter uma novidade. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Primeira live do que a gente vai testar isso. Quem ficar até o final, eu vou colocar um link, tá? Para vocês acessarem. Aí quem curtir a nossa página, quem curtir o nosso canal da Repropet, entra nesse link depois que a gente vai mandar uma coisa especial para vocês. Tá Chique, bom? hein? Vamos ver se vai rolar. Tive essa dica hoje de um cliente. Chique, gostei. Estreia com o Eduardo aí, vamos ver se vai dar certo. Agora melhorou também O a, pessoal está a entrando. luz. Bom, pessoal, então hoje o tema da nossa live é sobre nutrição de das cadelas matrizes, né? O que, que a gente precisa saber. Eu não podia chamar alguém melhor do que o Dr. Eduardo para falar sobre isso, que é um super especialista, né? É um nutrólogo. Então, Edu, eu peço para você se apresentar e desde já agradeço aí pela sua disponibilidade, por aceitar o convite. Obrigadão. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês e estar no meio. Essa semana a gente teve uma semana pauleira aí com reprodução e nutrição, foi uma coisa maravilhosa, né? Nossa senhora, Foi muita live, né? ótima. Bom, vou me apresentar rapidinho. Eu sou médico veterinário, tá? Também sou criador de cães e desde o meu segundo ano de graduação eu trabalho com nutrição, sempre trabalhei com nutrição. É, e aí eu resolvi fazer minha especialização, meu mestrado e toda a minha área acadêmica em nutrição. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com reprodução, com biotecnologia da reprodução, com clonagem e sexagem de esperma pré-inseminação. Então, num resumão aí, minha formação é essa. Muito bom, muito bom. Então, Du, as pessoas mandaram umas perguntas pra gente, Acabei né? de abrir elas aqui. Você quer começar com elas, Dre? Ou você quer fazer um bate-papo antes? O que você acha?
Eu acho que seria bom a gente fazer um apanhadinho geral antes, talvez, né? Beleza. Assim, o que a gente estava falando, né, sobre essa live, o que a gente estava pensando em fazer, é justamente falar desde da importância da cadela antes do cio, né, quando ela é uma matriz, qual é a importância da gente pensar nessa parte nutricional dessa cadela, né, até o momento em que ela vai ficar gestante, durante essa gestação e depois nessa lactação Perfeito. dela, né? Perfeito. Então, o que a gente pode deixar aí para o pessoal, o que a gente deve fazer, né, com essas cadelas que são matrizes e que eu vejo que muitos clientes têm muita dúvida sobre isso, né? Então, assim, eles ou acabam suplementando demais, acham que tá tudo certo, e às vezes a gente tem alteração nisso, né, para cachorro emprenhar, tem dificuldade. Às vezes a cadela está muito obesa porque acabou suplementando demais. Acha que pode dar todos os tipos de suplementos, né, durante essa fase. Justo. O que você recomenda nesse período aí de, né, vamos dizer assim, antes do cio ainda, né? O que a gente deve passar para o pessoal? O que a gente deve fazer nessas cadelas que são matrizes? Bom, eu acho que primeira regra básica para você fazer um paralelo, né, entre a nutrição e a reprodução é você dar um alimento de boa qualidade, tá? Sim. A partir do momento que você dá um alimento de boa qualidade, você não precisa fazer uma suplementação. Ponto. Tá? Suplementação ela é feita em alguns casos específicos que a gente pode discutir um pouquinho mais quando chegar nas perguntas que a gente recebeu, que foram perguntas, inclusive, muito interessantes, bem bacanas mesmo. Eu acho que a gente pode falar um pouco de suplementação quando a gente estiver falando das questões. Mas, basicamente, uma cadela em manutenção, uma cadela que a gente está esperando que entre no cio, tá? E a gente está planejando acasalar ela no próximo cio. Regra de ouro: uma alimentação de boa qualidade, de preferência um alimento super premium ou um premium, enfim, dependendo da categoria que a gente está trabalhando e do bolso do tutor, do criador que a gente está trabalhando. Mas a partir do momento que você dá um alimento completo e balanceado, a gente não precisa de mais nada. Tá? Uma cadela bem alimentada, ela deve ter dois aspectos muito importantes. Primeiro, não ser gorda, e segundo, não ser magra. Então eu acho que para um bom andamento de um sistema reprodutor, e eu falo não sistema reprodutor do animal, mas eu falo de um sistema de produção, um sistema onde a gente tem uma finalidade de acasalar essa cadela, é a gente saber, né, o médico veterinário, o tutor, o criador e até mesmo o tutor, a gente trabalhar com saber avaliar e saber fazer os scores de condição corporal do animal, tá? Então, ponto principal, ponto primordial. Não ter uma cadela gorda, não ter uma cadela magra e a cadela se alimentando com um alimento de boa qualidade. Sim, eu vejo que muita gente, né, eu atendo muitos criadores da raça da American Bully. Sim. E eles acham que quanto mais suplementar, melhor. Exato. Então, assim, porque acha que tem que ter massa, então só a ração não presta, tem que dar ração, mais 1 quilo de carne moída, mais 1 quilo de frango, mais 1 quilo de pé, mais de pé de frango, mais pescoço, né? Mais pescoço, e vai. Enfia tudo na ração. E cálcio e aquele monte de coisa. Então, assim... Tem que criar sustância, né? Existem algumas recomendações, inclusive o American Bully é recomendado a gente fazer uma suplementação de um único nutriente, que eu vou deixar para a gente falar no final, tá? Para a hora que a gente estiver respondendo as questões, mas sim, para algumas raças existe não a necessidade, mas a gente vê na prática e também os
os papers, os trabalhos científicos trazendo para a gente que existe sim um tipo de suplementação que é recomendada e eu particularmente uso e conheço inúmeros criadores que usam, tá? Principalmente quando a gente estiver falando das raças braquicefálicas ou das raças do tipo molossoides. Então, bulldogs, de um modo geral, pug, shih tzu, enfim, aí passando para os molossoides aí, São Bernardo, boxer, American Bully, enfim, todos esses animais, mas aí a gente fala quando for responder as, Sim, tu responder deixa as questões. mais para frente. Exatamente. Bom, e aí a gente está dando, né? A gente pegou essa cadela entrou no cio de uma maneira saudável. Vamos supor que ela não teve nenhum problema com relação a acasalamento, nem emprenhamento, né? E essa cadela está prenha. A partir daí, o que a gente faz? O que a gente precisa fazer? Manter a mesma alimentação que essa cadela recebia quando ela estava em manutenção, tá? A gente não precisa fazer uma mudança de alimento se a gente estiver trabalhando com cadelas. Não é nosso foco, mas se for no caso da gata, a gente tem que trocar, tá? Mas na cadela a gente passa sem troca. Inclusive, não é recomendado nem aumentar a quantidade, Andressa, por conta de essa cadela vir a ganhar peso e poder se tornar obeso ou em sobrepeso, o que vai ser bastante prejudicial, principalmente se a gente estiver falando de raças braquicefálicas e molossoides, que a gente não vai ter abertura pélvica para o nascimento dos filhotinhos. Eu vejo que muita gente acha que ela ficou prenha, agora tem que entochar comida, né? Tem que comer bastante, porque ela precisa ficar mais gordinha, tudo. E a gente tem que deixar isso bem claro, né? No início, né, nessa gestação, não é para ela ganhar peso, né? Ela tem que ganhar mais pro final da gestação, não no início. Exatamente. Se ela começa a ganhar muito peso no início, chega no final, a gente não alcança, vai passar do limite que ela deveria ter engordado, né? Exatamente. Lembre-se que se a gente for, quem aí já teve cadela prenha em casa, criadores e tudo mais, se a gente for parar para analisar, antigamente eu lembro que quando eu comecei a criar com meu avô e com meu pai, a gente sofria porque a gente até os 40 dias, 42 dias, a gente não sabia se a cadela estava prenha. Porque diagnóstico por imagem era muito difícil, era extremamente caro, então isso quer dizer que se até os 40, 45, 42 dias a gente não sabe se a cadela está prenhe, isso quer dizer que o organismo dela está seguindo o caminho sem diferença alguma. A partir do momento que a gente começa a perceber que a barriguinha dela está começando a crescer e a gente está percebendo que ela vai ter filhote ou não, aí é a hora da gente mudar. E o porquê que isso acontece? Isso acontece por conta da fisiologia do filhotinho, que na cadela, na espécie canina, ele vai se formar, então é como se a gente tivesse organismos se formando e depois a gente vai ter esses organismos que estão formados crescendo. E a gente só vai precisar mudar a nutrição quando eles forem crescer. Porque antes disso não tem uma necessidade energética que justifique uma troca de alimento. Estão entendendo, pessoal? Nada de tochar comida na cadela logo que diagnosticou, né? Que inseminou, Exatamente. que acasalou. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Exatamente. E aí, qual que é a recomendação de fazer uma troca de alimento, então? A partir dos 42, 45 dias, tem alguns canis que eu conheço que fazem a troca só a partir dos 50 dias, tá? Isso vai muito de conhecimento do criador, isso vai muito da raça que a gente está falando, tá? E isso vai muito também da experiência que o médico veterinário que está fazendo a assistência desse canil tem. Então, se eu, por exemplo, chego e vou começar a fazer um treinamento, o monitoramento dessa cadela em reprodução, se eu percebo que essa cadela está mais gordinha do que ela deveria, se ela está num score de condição corporal acima do ideal, eu vou fazer a troca por volta de 48, 50 dias. Quando essa cadela, por conta da necessidade tá aumentando por conta desses filhotes, eu espero ela dar uma afinadinha,
Porque naturalmente a gente vai aproveitar esse momento para fazer ela dar uma enxugadinha, Uhum. tá? Ao mesmo Sim. tempo que não é nosso foco, mas ao mesmo tempo fala de nutrição, se a gente estiver tentando acasalar uma cadela, emprenhar uma cadela várias vezes e essa cadela é gordinha, ela não emprenha, não emprenha, não emprenha, tenta emagrecer essa cadela para você ver o que acontece. É fundamental, né? Ela Uhum. está dentro do escopo corporal, né? Como a gente Exato. falou no início, nem muito gorda nem muito magra. Ela tem que estar dentro do normal. Exatamente. Justamente pode dificultar, sim. Exatamente. Então, a partir daí, a partir desses 40, 42, 45, 48 dias, 50, dependendo da situação, a gente vai fazer a troca desse alimento. E aí, Eduardo, qual o alimento que a gente vai colocar? O que a gente vai fazer a troca para ela? A gente vai trocar para o alimento da mesma categoria. Então, se é uma cadela de porte médio ou de porte grande, a gente vai trocar aquele alimento que ela estava comendo. Então, do tipo, por exemplo, eu estou dando um alimento super premium de porte médio para minha cadela. Qual que é a indicação de trocar? Por um alimento de filhote de porte médio, tá? Sempre Médio a gente também. manter a categoria. Sim, isso é fundamental, né? Uhum. A gente não ter essa mudança tão, né? Não tem outra, em outra categoria. Teria que É, ser a mesma. lembre-se Isso é que importante. para quem não está muito familiarizado com nutrição e tudo mais, por que a gente tem alimentos por porte? Porque cada porte tem uma necessidade diferente. Então, por exemplo, é muito fácil a gente perceber isso se eu dar o seguinte exemplo para vocês. Vamos pegar uma fêmea de York e vamos pegar uma fêmea de pastor alemão, tá? Então, vocês concordam que elas vão chegar no porte adulto, ou elas vão se tornar adultas em idades diferentes? Porque uma cadela de um maior que vai entrar no cio por volta dos 6, 8 meses, mais ou menos. Ao passo que se você pegar Sim, uma cadela pastor alemão, eu conheço algumas linhagens que vão entrar no cio a partir dos 20, 18, 20 meses. Então, uhum. se o organismo, quando ele se torna adulto, ele está apto à reprodução, isso quer dizer que os portes diferentes, eles chegam na idade adulta de maneira diferente. E é justamente por conta disso que a gente tem cadelas com... cadelas não, desculpa. A gente tem alimentos para portes diferentes, para atender Esportes essas diferentes. necessidades. Tá? Então, quando a gente vai Sim. fazer essa troca, essa transição do alimento de adulto para uma cadela, para o alimento de filhote, sempre buscar trabalhar com o mesmo porte que a gente vai trabalhando. Sim, isso é importantíssimo, né? Lembrar isso. Eu vejo, assim, muita gente que dá ração de filhote para cachorro até 2 anos de idade, assim, não é o porte, Uhum. né? Assim, dá porque simplesmente acha que tem mais nutriente. Exatamente. E é muito importante a gente fazer essa nutrição, porque essa troca, na verdade, e uma nutrição correta, porque se por acaso eu estiver trabalhando com um segmento de linhagem, né? Então eu fiz um acasalamento específico de um macho e uma fêmea, porque eu quero segurar alguns filhotes desse acasalamento. Se essa mãe não tiver uma nutrição adequada, a gente com certeza vai ter um prejuízo nesses filhotinhos, tá? Uma nutrição inadequada na gestação, principalmente no final da gestação, quando a gente precisa fazer essa transição gradual aí, ela influencia a capacidade reprodutiva dos filhotes da geração seguinte. Por isso que é tão importante. E, de novo, qual que é a minha regra agora? Nem mais, nem menos. Tá? A quantidade correta para a gente manter a cadela em bom estado corporal. Ah, Eduardo, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber qual é a quantidade correta? Eu, particularmente, nesse caso, eu dou comida à vontade. Tá? A cadela, ela Deixa ela tá... comer. Exato. Ela tá num estado metabólico aí que a alimentação à vontade, vai se autorregular de alguma maneira, isso. E se por acaso você tem o costume de, sei lá, dar 2 copos de requeijão por dia, e você perceber que ela está engordando, que eu particularmente acho que não vai acontecer,
Mas se você perceber que ela está engordando, passa para 1,5 copo, tá? Então, olho e conhecimento do seu animal é essencial. É por isso que quando a gente está trabalhando, nós médicos veterinários estamos trabalhando com esses animais para manutenção, enfim, para um aspecto reprodutivo, é muito importante que a gente consiga ter pelo menos um mês e meio de intervalo entre você avaliar a cadela e começar a trabalhar com essa nutrição de rebanho. Uhum. Isso é fundamental. Mas muitas vezes, né, não dá tempo. Não A dá pessoa tempo. já chega, Exatamente. a cachorro já tá daquele jeito, já tá no cio, já tá no 18º dia. Ou então chega pra gente com a cadela esquálida, né? A cadela super magrinha, assim, que você fala, meu Deus, como é que esse bicho emprenhou? Mas bem, Um milagre. tem um mundo ideal e tem um mundo que nós veterinários precisamos saber trabalhar. Sim, exato. Por isso que a gente está aqui, gente, para vocês entenderem o que a gente precisa fazer antes, durante, depois, né? Para já vir todo mundo preparadinho, para Exatamente. não ter esse problema. Exatamente. Bom, então fizemos essa troca por volta dos 40, 45, 50 dias, dependendo da raça, dependendo do estado corporal da cadela. A partir daí, o que a gente espera? Que essa cadela vá parir, certo? E aí a gente tem o pior cenário possível, que é essa cadela produzindo leite. Aí sim... Haja leite. Pra vocês terem noção, gente, uma cadela no pico de lactação, por volta dos 30 dias, tá? Tem uma curva de lactação. Então, a gente tem o parto, 30 dias, o pico da lactação, e aí com 60 dias, teoricamente, é quando a gente deveria fazer o desmame e secar a cadela. Com 30 dias de gestação, a cadela produz em torno de 7% do peso dela em leite. Tá? Nossa, haja leite. Então imagina que a gente tem uma cadela aí de 20 quilos, a gente vai ter uma produção de leite de em torno de 2,1 litros por dia, né? E isso vai ser alterado de acordo com o número de filhotes e principalmente a quantidade de alimento que essa cadela ingere. E aí, vou trazer outro dado que é bizarro, que é, para produzir 1 quilo de leite, essa cadela precisa ingerir 1.500 quilocalorias de comida, de energia. Nossa. É muita coisa. Então, é o maior desafio animal, é a lactação, independente da espécie que a gente está falando, tá? Então, nasceu, a gente tem que se preocupar agora com a lactação para a gente nutrir esses filhotinhos. Voltando para o lado do filhote, como é que eu vou perceber se essa mãe está produzindo leite em quantidade suficiente? O filhote ele precisa ganhar peso todo dia. Tá? Sempre. Sim, já falamos sobre isso, né, minha gente? É verdade. É outra live. Eu lembro. Eu lembro. Quem não assistiu, volta na live que a gente já falou sobre isso. Mas só para lembrar vocês, a gente precisa fazer com que esse filhotinho ganhe peso todo dia. Ele pode estacionar, não deve, mas ele nunca pode perder peso, tá? Sempre a gente tentar fazer com que esse filhote ganhar. Se ele não tá ganhando peso, aí a gente tem que aumentar a quantidade de alimento. Ou a gente precisa procurar as causas clínicas de uma hipogalactia. Sei lá, mastite subclínica, alguma infecção, excesso de filhote, pouca teta. Eu tive uma ninhada com 11 filhotinhos e a cadela só tinha 8 tetos. Como é que ia fazer? Ai, meu Deus, tem que ir revezando, né? Tira um, põe o outro. Exatamente. Espera encher. Exatamente. Então, a regra nesse momento, de novo, é dar alimentação à vontade. Deixa a cadela comer, tá? Deixa a cadela comer e deixa a cadela tomar muita água. Porque cadela desidratada também não produz leite. A água é muito importante, a gente tem que lembrar disso, né? Que ela precisa beber muita água. Geralmente, quando elas ficam aqui na maternidade, elas não querem beber água, a gente vai na seringa, tem que tomar água. Tem que fazer. A mesma coisa com cadelas que entram em desidratação logo após o parto, né?
Uhum. Bastante importante a gente estimular essa cadela a tomar água logo após o parto. Sim, que aí a gente começa, né, a não ter leite, aí aquela consequência, ah, a cachorro não tem leite, não tem leite, aí a causa a gente já está explicando aí, né? Exato. Então, muitas vezes é isso, é a nutrição, é a água, não está ingerindo. Pense Então, que é muito comum alguns criadores chegarem em mim ou alguns outros veterinários que não entendem de nutrição com umas ideias mirabolantes, assim, do tipo, meu Deus, minha cadela não está produzindo leite, nananana. A cadela simplesmente não está comendo o suficiente. uhum, Então, isso é muito importante. Tem cadela também, gente, que acaba não comendo o suficiente porque a comida acaba se tornando pouco palatável para ela. Nesses casos, a gente eles ficam mais pode... exigentes, né? Elas ficam mais exigentes, ficam mais chatinhas, né? Mais do que na gestação, inclusive, né? Algumas cadelas na lactação, elas acabam ficando muito irritadas com os filhotes. Então, então elas meio que pegam bode das coisas que estão acontecendo e O que acabam essas não crianças estão comendo. fazendo, né? Estão me mordendo aqui, ainda mais quando começa a nascer os dentinhos, aí começa a ficar mais saco cheio ainda, larga as crianças lá, não tá nem aí, né? É bem por aí. E vejam que, lembrem-se que quando quem já teve ninhado em casa pode perceber que por volta das 3 semanas até as 5 semanas, dependendo da raça também que a gente estiver falando, os dentinhos, como a doutora falou, começam a crescer, as unhas começam a crescer, os filhotinhos começam a fazer assim no teto e ela começa, ó, fugir. Larga eles. O que a gente espera desse momento? O que a gente pode pensar disso? Tá na hora de começar a fazer o desmame. Uhum, isso é interessante, né? A gente pensar nessa fase de desmame, que também ele não pode ser muito precoce, né? Não, Tem várias alterações. é. Existem vários trabalhos que correlacionam um desmame muito precoce, aí por volta dos... Começa o desmame por volta... Eu já vi gente fazendo isso. Por volta dos 21 dias, tá? Imaginem que a gente tem... Lembram da história do colostro? Que a importância de beber o colostro, que a gente tem uma idade para isso acontecer, desculpa, a gente tem uma janela para isso acontecer, para as imunoglobulinas poderem fazer a transposição da parede do intestino e tudo mais. Quando o filhote ele é novinho ainda, ele não está preparado para digerir de uma maneira muito eficiente, talvez seja a palavra, os açúcares que não são do leite, a galactose. Então, a hora que a gente faz essa transição forçada num organismo tão novo, de um açúcar, que não é a galactose, sei lá, amido, sacarose, qualquer coisa que não for o açúcar do leite, a gente faz com que esse intestino, ele se abra, ele permita com que coisas maiores voltem a entrar e entrem na corrente sanguínea. E o que dá alergia? O que dá atopia? É justamente a passagem de substâncias estranhas, né, pelo intestino, pela parede intestinal e vai desencadear toda a resposta imune. Então, existem vários trabalhos que falam que se a gente faz um desmame precoce, por volta aí dos 21, alguns falam até 25 dias, a gente pode aumentar a chance desse animal vir a ser atópico e alérgico alimentar. Tá vendo? A gente tá vendo tanto problema por aí, né? De atopia, você vai ver, a origem tá desde quando ele era filhotinho, né? Então, a partir daí, de uma introdução alimentar precoce, E né? às vezes eu vejo muita Então, todo gente... esse problema. Às vezes eu vejo muita gente fazendo isso de uma maneira ignorante. Eu falo de ignorante de não conhecimento, e não ruim. Sim. Mas de não conhecer esse fato. E eu acho que a gente, como médico veterinário, a gente tem meio que o papel também de ser porta-voz dessas coisas, né? Sim, com certeza. É bastante importante. Ainda mais as raças que são mais predispostas aí. Os braquicefálicos de uma maneira geral, ou as raças que a gente chama de raça da moda, né? Uhum. Sim, é bem interessante, né? Até todos os veterinários que estão assistindo essa live, a gente ter isso de consciência, né? Uhum. Para explicar para os proprietários, para os Fato. criadores.
E de Não, conscientizar eles da importância de fazer o desmame no momento correto, né? sim, exatamente. Isso é bastante importante. Pra gente não ter... Porque no final das contas, tudo vai influenciar na qualidade de vida, né? Do cachorro que a gente está trabalhando. E também vai acabar influenciando, se a gente estiver trabalhando com o criador, na recomendação, na reputação do seu canil. Então, você esperar mais uma semaninha para não ter problema pro resto da vida, eu acho que é tão pouco. Exatamente, né? É só esperar mais um pouquinho. Exatamente. Tô vendo que o pessoal está perguntando aqui qual a idade correta, né, para fazer o desmame. Eu Gente, tô, eu tô vendo várias perguntas. Eu me perco, ó, gente, eu me perco muito nas perguntas. Tipo, já passou várias, assim, eu já me perdi totalmente aqui. a gente Eu tô vendo que vai tentar tem muita responder. pergunta. A gente vai tentar responder e as que não a gente não conseguir responder, manda para mim ou manda para Andrés, que aí a gente dá um jeito de responder vocês depois, tá? Mas Sim, básico. gente, manda. Desculpa, André, pode falar. Olha, eu já me perdi legal aqui nas perguntas. Então, Mas, vai, bora. basicamente não existe uma data correta, tipo, vamos fazer tal dia, tal dia. Vai depender de algumas variáveis. Eu, particularmente, gosto de fazer um desmame a partir do momento que eu dou comida para a mãe e eu deixo os filhotes começarem a ir lá e comer a comidinha junto. Isso vai depender da raça, mas geralmente por volta das 4, 5 semanas, 6 semanas, dependendo da raça que a gente estiver falando, isso vai naturalmente acontecer. É por isso que também é importante a gente dar a ração de filhote para a cadela, porque aí a gente vai promover essa curiosidade dos filhotes e naturalmente já começar a fazer a transição. Então, se a gente, por exemplo, faz um desmame forçado, a gente corre um risco maior, não estou dizendo que isso pode acontecer, mas a gente corre um risco maior de acontecer esse choque de alimentação. Então, a partir do momento que você dá comida para a mãe e deixa os filhotinhos irem lá e começar a dar uma mastigadinha, sentir o gostinho do alimento, naturalmente esses filhotes vão começar a se interessar mais. E provavelmente vai ser bem quando vai começar a ocorrer o declínio da produção de leite dessa fêmea. E aí, naturalmente, como eu tenho um declínio na produção de leite, eu vou ter esses filhotes com fome. Eu tenho o alimento ali sendo ofertado e a cadela amamentando, eles naturalmente vão se autorregular e vão fazer essa transição do alimento líquido, que é o leite, para um alimento sólido. Começam a nascer os dentinhos também, né? Eles têm essa necessidade de mastigar, né? De não ser Exatamente. uma coisa mais... E aí, se por acaso eles estão preguiçosos, do tipo, a gente pega uns filhotinhos de pug, às vezes, Spitz, que é mais chatinho para fazer esse tipo de transição. Então, quando vocês começarem a perceber que está começando nascer dente, a cadela está começando a ficar mais chata para deitar, para dar de amamentar, vocês podem começar a introduzir, dependendo da raça, o próprio alimento reidratado ou a papinha. Aí vai depender do que vocês estão acostumados a trabalhar. Óbvio que a gente não vai dar uma papinha, um alimento hidratado para um chihuahua, né? A gente tem que usar a papinha. Então, vai depender muito de como é o manejo de vocês. Eu vejo muita gente, eles trituram a ração, né? Eu, particularmente, não Às vezes. gosto de triturar ração. Isso que eu ia te perguntar, você acha que é interessante? Não gosto de triturar ração, porque a hora que a gente tritura a ração, a gente pode perder nutriente por uma coisa mecânica mesmo, tá? Então, dependendo da raça, come já ração seca, dá para dar ração umedecida, dá para dar papinha, enfim, tem várias. Aí a gente é assunto para outra live. Haja tempo, né, para falar de tudo isso. Exatamente. As meninas aí sabem que geralmente minha aula tem 2 dias seguidos, inteiros. E a gente fala pouco, né? Então, assim, a gente já falou metade do tempo e a gente tem umas 900 perguntas para responder, mas exatamente. Bom, então a cadela pariu,
a gente está dando alimento de filhote, assim como foi feito por volta dos 40, 45 dias. Estamos dando alimento de filhote, a cadela desmamou, a gente volta ela para fazer para alimento de volta a utilizar o alimento de manutenção. Não tem segredo. O segredo está em não fazer a cadela engordar nem emagrecer e dar o alimento em quantidade correta para também ela não emagrecer. Porque o recomendado, gente, é essa cadela, no final da lactação, não perder mais do que 10% do peso. Tá? Então, se eu tenho uma cadela aí de 30 quilos, independente do número de filhotes que ela tenha, o ideal, o cenário ideal, o mundo ideal é que ela desmame esses filhotes com no máximo 25, 27 quilos. A cadela também não pode virar ficar só o pó, né? Exatamente. Exatamente. Então, nossa senhora, quanta pergunta. Gente, manda no inbox essas perguntas aqui que a gente responde. Bom, vamos falar daquelas perguntas que o pessoal já mandou antes? Sim, tem bastante pergunta que eu tô vendo aqui que a princípio vai acabar batendo, assim. A gente vai respondendo o que mandaram, né? E se faltar alguma aí, a gente vai tentando ler aqui na sequência, tá? Que eu acho que vai ser mais fácil. Perfeito. Então, eu vou ler algumas perguntas aqui, que na verdade são 3 que falam da mesma coisa, e aí a gente volta na questão da suplementação, tá? Isso, ótimo. Então, uma delas o ácido fólico deve ser suplementado? Se sim, qual a melhor forma de fazer isso? E aí a gente tem mais, deixa eu ver aqui, sobre quando suplementar e o que levar em consideração para realizar essa suplementação, tá? E a outra fala de suplementação em 2 aspectos, por conta de pós-parto e suplementação com EPO-DH. Então, vamos falar do ácido fólico primeiro, porque eu acho isso fantástico, dá muito resultado e eu conheço várias pessoas que fazem e que dão resultado, tá? O ácido fólico, gente, ele é responsável, tá? Por que... Vamos voltar. O ácido fólico ele é responsável pela formação e fechamento do tubo neural. Então, todo mundo sabe que o filhotinho, ou se não sabe, vai saber agora, o filhotinho ele começa a ser formado na espinha, tá? Então, como se fosse a coluna dele, e aí ele vai fechando, ok? O ácido fólico, ele é responsável especialmente pela replicação de DNA e construção de tecido, tá? Nesse momento da vida do animal. Então, se você não dá um ácido fólico, se você não tem quantidade de ácido fólico adequada, naturalmente a sua chance de ter peito escavado, fenopalatina, lábio-leporina é muito maior, porque eu não tenho um estímulo de DNA para fazer com que eu tenha um fechamento, tá? Desse corpinho, desse animalzinho. O fato é que existem algumas raças que são predispostas geneticamente a ter uma deficiência na assimilação de ácido fólico. Quais são essas raças? Qualquer raça que for braquicefálica, tá? Uma vez eu estava conversando com um cara que trabalha com evolução canina. Ele estuda mais ou menos, tanto é que ele fala que tem um cachorro que veio do chacal, cachorro que veio do lobo, cachorro que, enfim, tem vários ramos de evolução. Legal. Mas ele fala que quando você pega, vou dar um exemplo aqui com a minha caneta. Você pega um animal que tem um focinho desse tamanho, tá? Faz de conta que esse é o focinho. Você começa a trabalhar geneticamente para ele botar o focinho para dentro, tá? Então, imagine que a gente tem um focinho que é dessa largura, e aí a hora que você bota ele para dentro, o osso, ele vai continuar sendo osso, então ele precisa ir para algum lugar. O que ele faz? Ele começa a se espalhar. Então, a parte que precisa fechar, ela precisa vir de cartilagem, precisa vir de outros tecidos e tudo mais. E nessas raças, por conta disso, possivelmente, elas têm uma necessidade maior de ácido fólico. Então, o ácido fólico, para suplementação em cadelas do tipo braquicefálicos ou molossoides,
eu super sou a favor, tá? Deve-se fazer sim. Existem vários protocolos para isso, tá? E existem doses específicas para animais de portes diferentes. Uma coisa que é muito importante eu lembrar vocês que em 87% dos casos não incriminem o alimento que você está dando pela ocorrência de fenda palatina e lábio leporino. O problema está na linhagem que você está trabalhando, tá? Que tem uma tendência... Exatamente. Muito bem falado isso, né? E depois suplementa, tudo aí nasce, né? Com o problema e a culpa é da comida, da ração, de tudo. Exatamente. Menos da linhagem. Porque os meus cachorros são sempre perfeitos. Não pode. Agora, nas linhagens que existem uma tendência maior, tem 2 trabalhos em Boston e em Bulldog francês que falam que, mesmo nas linhagens que a gente tem uma quantidade X de alimento que atende às necessidades de 90% dos cães, se eu fizer uma suplementação, eu vou poder ser beneficiado. É por isso que toda vez que eu estou trabalhando com raça braquicefálica, sim, eu suplemento. Por que não? É barato, vai me trazer benefício, não vai me trazer mal nenhum, porque lembrem-se que o ácido fólico é uma vitamina B. É uma das vitaminas B. E é uma vitamina hidrossolúvel. O excesso de vitamina hidrossolúvel vai ser excretado pela urina. Neste caso, não vai ter nenhum malefício. Nesse caso, a suplementação do ácido fólico. Exatamente. Agora... Diferentemente de outras vitaminas. Exatamente. Agora, se eu estiver falando de vitamina A, vitamina D, vitamina E, esqueçam isso. São vitaminas lipossolúveis e elas podem trazer malefícios bizarros. Principalmente a vitamina D, que está super na moda, que todo mundo quer suplementar a vitamina D, ela pode fazer o efeito contrário, tá, gente? Então, suplementação de ácido fólico, meu protocolo, começar ele no primeiro dia de cio, e eu falo do cio lá vermelhinho, do cio de sangue ainda, do proestro, tá? Fazer a suplementação no proestro dessa cadela. As dosagens vão variar de acordo com o porte dessa cadela. E aí, a literatura traz pra gente que o tubo neural ele é fechado aos 28 dias de idade. Então, teoricamente, a suplementação deve ser feita até os 28 dias de idade. Qual é o meu protocolo? Eu faço até a mudança do alimento. Até os 40, 45, dependendo da cadela que a gente está trabalhando. Eu tenho alguns amigos que fazem até o final da lactação. Tá? Então, a literatura traz uma coisa, minha visão prática é até a transição, mas, como eu falei para vocês, não vai ter mal. A suplementação de ácido fólico não vai trazer nenhum malefício. Mas, pelo amor de Deus, não incriminem mais o alimento que vocês estão dando por conta do aparecimento de fenda palatina e lábio leporino em coisa que está dentro da raça, tá? E muitas vezes algumas linhagens elas são mais propícias a fazer isso, tá? Existem alguns alimentos que são direcionados para a reprodução, que existem uma suplementação maior ainda. Quando você usa esses alimentos, você não precisa fazer suplementação, tá? Mas se quiser fazer também, tá tudo bem. Não vai fazer, vai sair tudo no xixi. Tá tudo bem. Mas o que vai acontecer é sair no xixi. Eu acho que a única momento que eu posso falar que a gente pode trabalhar com um pouquinho de excesso é nesse momento, tá? Com esse nutriente específico. Agora, quando eu estou trabalhando, se eu tenho a prática de dar dieta caseira para o meu animal, eu não tenho como garantir isso. Porque os protocolos de suplementação que são recomendados, que a gente tem estudos que comprovam que fazem efeito, eles não podem ser aplicados para as dietas caseiras, porque a gente não sabe quanto que tem dentro da dieta caseira. E, mais ainda, para quem tem o hábito de colocar mais carne no alimento, colocar mais um monte de outras coisas num alimento que já é completo e balanceado, quando eu falo de alimento completo e balanceado, eu estou falando de ração, tá? Independente da marca.
quando eu adiciono principalmente gordura e principalmente proteína, eu posso ter um desbalanço disso, tá? E eu vejo muito criador de pitbull e de bully fazendo bullying com as cadelas. Tá vendo, minha gente? Vocês que estão aí, criadores de bully, presta atenção. Gente, outra coisa. Excesso de proteína está muito relacionado ao aparecimento de síndrome de cão nadador e anasarca, tá? Isso, deixa bem claro isso. Estão vendo, gente? Não precisa. O depósito de musculatura... Não tem necessidade. Não. O depósito de musculatura nos cães de vocês vai acontecer por 2 motivos. 3, na verdade. Genética. Não adianta você querer tuchar o whey protein no seu cachorro, se ele não tiver genética, ele não vai crescer. E eu falo isso por mim, porque, olha, menina, é difícil ganhar massa. Socorro! Genética. Pode comer com, né? De colherada. Exatamente. Genética, alimentação correta e o terceiro é exercício, tá? Às vezes a gente está trabalhando agora mais ainda que existe uma, como diz o povo lá no sul, o povo fica loqueando por conta das coisas que sempre deu certo e agora não pode mais fazer. Bota cachorro para puxar pneu, eles gostam. Cachorro de trabalho gosta de trabalhar. Não é dó, não é. Eles gostam. Tem que fazer exercício, né? Como é que ganha massa sem fazer exercício? Exatamente. E aí, outra coisa. Se você não faz exercício, você não aumenta a quantidade de mitocôndria na sua célula. Se você não aumenta a quantidade de mitocôndria na sua célula, você pode tuchar comida nele que ele não vai assimilar isso. Uhum. Só que essa quantidade de mitocôndria na célula é dita pela genética. Se não tem genética, quer comprar o baratinho, não vai nunca ficar com a massa de um, né? Exato, exatamente. Então, assim, não precisam, não façam suplementação de proteína e gordura quando a cadela está gestante. Cadela gestante não é uma cadela doente. Mantenham ela de uma maneira normal. E aí, a hora que vocês desmamarem esses filhotes, começam a trabalhar neles. Botam eles para correr, botam eles para comer direito, não ficar gordo, comer direito. E trabalhem uma genética que vocês sabem que tem potencial. Ponto, não tem segredo. Exatamente. Então, vocês estão prestando atenção, né, minha gente? Não tem necessidade de entrar com suplementos, que eu vejo o pessoal comprando de potes, assim, né? Potes e potes de suplemento. Entocha carne, entocha pescoço de galinha. Né? Que é bem comum isso acontecer. Pé de galinha e taca um monte de coisa na ração. Já foi uma ração de boa qualidade, já é uma ração super premium, não tem por que a gente dar mais suplemento, né? Exatamente. Sem contar, se a gente está trabalhando com carne, por exemplo, os riscos que tem de uma contaminação. E você pode, por exemplo, perder uma ninhada inteira por aborto. Escutem isso. Você pode perder uma ninhada inteira por aborto porque você deu uma carne mal manipulada que tinha, por algum motivo, que a gente não sabe, porque a gente não sabe quem está manipulando essa carne, principalmente se for carne crua, né? Contaminação por brucela, por exemplo. Tem várias, né? Várias doenças. O cachorro que come um alimento mal conservado, um alimento caseiro, carne, enfim, qualquer coisa, que o alimento fica ali, cresce E. coli, cresce qualquer outro tipo de bactéria patogênica, e ele vai brincar com a criancinha que está na casa, ele pode contaminar a cadelinha. Desculpa. A criancinha. Então, assim, trabalhar com alimento caseiro precisa ser muito bem balanceado e precisa ser muito bem manipulado, tá? Além do que vocês vão economizar muito na criação de vocês. Só de entrar com a ração, né? Dá a ração, que é o que eles precisam, né? Todos os nutrientes estão ali. Só dar uma quantidade certinha, né? Só não dá demais, não dá de menos, só na quantidade certa, tá tudo ali. Pronto. O segredo é esse, né? Tá tudo ali. Eu costumo falar que nada em excesso é bom, né? Quando você vai sair, se você bebe demais, você tem ressaca no dia seguinte. Você bebe de menos, você fica chatão na balada. Então, o equilíbrio, gente. Tudo é uma questão de equilíbrio.
Exatamente, é bem isso. Nossa, faltam 10 minutos para acabar, Mas como já? assim? Então, Socorro. menino, A gente tem um monte de perguntas. vamos acelerar. Então, gente, o que a gente suplementa com tranquilidade seria o ácido fólico, Exato. né? E a gente percebeu que até os 45 dias, geralmente, Uhum. em média, pode ser até o final da gestação. Então, geralmente é isso. Perfeito. Outros tipos de suplemento, Edu, você indica, que nem estão perguntando aqui, o Mami Dog, o Promater, você indica que entre com esse tipo de suplemento ou não tem necessidade, já que está comendo a ração de alta qualidade e tudo? Olha, eu recomendo se for uma recomendação do médico veterinário. Nunca tentem fazer uma suplementação. E assim, é porque assim, é, suplementar às vezes não é a melhor maneira. A gente tem que ver que se a gente estiver trabalhando com dieta caseira, por exemplo, a gente não vai suplementar, a gente vai complementar. A gente vai Uhum. balancear essa dieta, a gente vai lá nos micronutrientes e a gente vai ver, opa, tá me faltando 400 miligramas de ferro. Eu vou complementar aquela necessidade, tá? Quando eu faço suplementação, eu tô colocando a mais, A mais. tá? E aí, suplementar com suplementos que são específicos para a reprodução, eu particularmente prefiro que eles sejam dados quando a cadela está amamentando. Por quê? Que é onde ela precisa de mais nutrientes, energia, tudo, Exatamente, né? exatamente. Por quê? Se eu suplementar de uma maneira errada, eu posso ter, por exemplo, uma formação fetal, eu posso ter esses cãezinhos nascendo com epífises ósseas que não vão, que são tortas, enfim, tem várias coisas. Então, a suplementação, se ela não for recomendada por um médico veterinário que entende do que está falando, você pode fazer ela na Acesso. amamentação. E lembrar que na amamentação, essa cadela vai passar para os filhotes, então você vai sair do risco e você vai ter os benefícios da amamentação. Então, ela vai assimilar aquilo. Como ela está numa alta demanda, ela vai assimilar, ela vai metabolizar e ela vai passar isso para o filhote no leite. Tá? Uhum. Suplementação durante cio, durante a gestação em específico, tirando o ácido fólico, em alguns aspectos EPDHA, em algumas situações, tá? Também é seguro, mas é caro, então muitas vezes vocês nem precisam fazer isso. E eu, particularmente, são esses dois suplementos que eu trabalho se eu não tiver uma condição patológica. Se eu estiver trabalhando com um animal saudável, ácido fólico para as raças molossoides e braquicefálicas e EPDH em alguns, por exemplo, Border Collie, que tem uma inteligência maior que os outros, quando a gente suplementa EPDH, os filhotinhos podem ser mais treináveis. Tem vários trabalhos de comportamentais Tá falando vendo? isso. Tem muitos estudos legais, né? Tem muito Gente, estudo só um minutinho, comportamental. Edu. Só um minutinho. Eu tô deixando um link aqui para vocês, que é que eu falei que eu ia deixar um bônus aí para quem ficou até o final, né? Como já está quase acabando, quem assistiu tudo, a gente vai mandar depois um bônusinho para vocês sobre um resumo dessa nossa live. Então, não dá para clicar? Como assim, gente? Me falaram que dava. Ainda bem que eu fiquei até o final, que eu vou ver o bônus também. A gente curte lá, entra, né? Se inscreve no nosso canal, né? Não dá para entrar no link. Poxa, eu mando então. Não, mas estão conseguindo clicar no link. Vocês vão receber por e-mail depois. Até o final da semana a gente manda. Se conseguirem clicar no link, depois a gente. Não dá para clicar? Como assim? Põe na bio. Eu ponho na bio. Ó, eu tô deixando ele aberto para vocês. Entendi. Bom, a gente dá um jeito. O link tá aí, depois eu mando. Me mandem uma mensagem que eu mando o link, tá bom? Porque aí a gente encaminha para vocês uma coisinha legal. Mas se vocês estão conseguindo clicar, é isso que importa. Copia e cola aí, gente. Copia e cola, depois vocês, no final da semana, a gente manda, tá bom? É só porque tá quase acabando a nossa live, Tour, só que senão não ia dar tempo. Então, mas, gente, é para vocês.
entrarem no nosso YouTube, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página aí da Repropet, e aí a gente encaminha. Beleza? Isso. A live vai ficar salva, vai estar tanto no IGTV quanto no YouTube. E se vocês tiverem alguma questão que tipo, a gente não conseguiu responder e tudo mais, manda mensagem para mim e para a Dre que a gente dá um jeito de responder vocês. Isso aí, faltam 5 minutos. Mas então, assim, vamos resumindo aqui. O que a gente, né, o excesso de suplementação, né, a suplementação, que seria já o excesso, Isso. já é né, não é legal, né? Então, assim, tudo na vida. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de suplementação sem nenhum controle, sem ter um suporte de um veterinário. Fazer por fazer, né? Então, Do tipo, é muita. Eu lembro que quando. eu vejo que é muito assim, né? Ah, fulano dá isso, ciclano dá aquilo, não sei o quê. Ah, então eu vou dar também. A gente tem que evitar. Então é complicado evitar. Isso. De novo, a partir do momento que vocês dão um alimento completo e balanceado, acabou, não tem erro, tá? Uhum. Se por acaso não está dando certo a reprodução dessas cadelas, podem ter certeza que a culpa não vai ser, na maioria das vezes, da nutrição, tá? Vai ser por algum, sei lá, cadela com ovário policístico, enfim, várias. Muitas vezes, olha, eu pego umas coisas assim que eu vejo muitas vezes o problema é o manejo reprodutivo mesmo. Exato. Então, assim, faz a empurração de sêmen, não faz acompanhamento com citologia, não dosa progesterona, simplesmente joga, né? Não faz um. Então, vai com dias predeterminados de cio, espera a cachorra parar de sangrar para começar a inseminar. Então, assim, né? O problema não é a ração, o problema é tudo isso que envolve, né? O problema é, na maioria das vezes, o problema é o manejo, para não falar o criador. É manejo. Muitas vezes é isso, realmente. Eles não gostam que a gente fala que eles fazem empurração de sêmen, mas geralmente é esse o problema. É verdade, é verdade. E outra coisa, fugindo um pouco, acho que 90% dos problemas de macho que não conseguem acasalar ou que tem má qualidade de sêmen é simplesmente porque o cachorro fica confinado no canilzinho o dia inteiro. Ele não tem saúde mental e aí você perde a qualidade da reprodução do bicho. Exatamente, vai muito além, né? Então, assim, as pessoas, eu sei que eles gostam de botar culpa em alguma coisa. Alguma coisa tem que receber culpa. Eu não vou ser. Exatamente. Gente, então faz o seguinte, ó, como vocês não estão conseguindo acessar o link, quem conseguiu, ótimo, quem não conseguiu, me manda uma mensagem, um oizinho lá no direct. Que é mais fácil, vocês me mandam e-mail e eu mando para vocês, beleza? Isso aí. Mas segue lá o nosso, se inscreve lá no YouTube, né? Manda suas perguntas, porque a gente se perde aqui, né? Então, isso é fato, eu já perdi tudo, eu já nem sei mais o que vocês perguntaram, então manda de novo. A gente se empolga falando, perde 1 hora, não é nada, né? Se a gente for ver. É rápido, né? Bom, é que a gente fala pouco também, né, Dre? A gente fala pouco, então olha que eu deixei você falar bastante, hein? Foi. Eu deixei você falar bastante, que eu falei, deixa o Du falar um pouquinho, né? Que eu falo, você começa a falar, eu não paro mais. Então, cadela gestante sem apetite, tocha a comida, né? Tem bastante... Cadela gestante sem apetite é complicado, porque se ela tá gestante e não tá com apetite, alguma coisa tá errada. Geralmente elas ficam esfomeadas. Se a gente cair aqui... E tá acabando. Edu, muito obrigada, viu? Foi muito bom, espero que todos tenham gostado. Obrigada, pessoal. Gente, obrigado. A gente manda aí mensagem pra gente, qualquer pergunta a gente responde, né, Edu? E aí, isso aí. Tá acabando, está encerrando. E é isso. É isso. Logo, logo faremos outra. Então.
Vamos continuar essa, quem sabe? Isso aí. Só ficou todas essas perguntas para trás, mas tá tudo bem. Daquelas 8